glória sobre mim, enche-me de ti, até transbordar. Eu nunca vou me saciar, enche-me de ti, até transbordar. Mas o meu coração está aqui borbulhando. Aleluia! Nós vamos falar nessa noite sobre um tema que eu gosto muito, mas antes de eu gostar muito dele, eu tremia diante desse assunto. Eu tremia de medo, de verdade, medo, sabe quando você treme de verdade, medo, eu tremia. Mas até a gente chegar lá, no tema principal, o Espírito Santo de Deus vai falar conosco, vai preparar o caminho para até a gente chegar lá. O tema da mensagem é tempo, o tempo está em suas mãos. Eu pensei nesse tempo porque a palavra de Deus diz que o tempo e as estações estão no controle de Deus, todas as coisas estão no controle de Deus. Muitas vezes nós questionamos as coisas que estão acontecendo em nossa vida em particular, na sociedade como um todo, na questão pandêmica, na questão econômica, enfim. Muitas vezes nós questionamos Deus. Mas Deus nos fala lá em Romanos que Ele tem o controle de todas as coisas. E todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas são todas as coisas. Nós precisamos aprender a descansar nele e entender que Ele tem o comando de tudo. O comando está na mão dEle. E Ele é o nosso general.
Se nós seguimos alguém, com certeza é o nosso Jesus que está aqui nessa noite, que está nos guiando, porque o general vai na frente guiando, e o nosso general vai na frente nos guiando. Aleluia. E o tempo está nas mãos dele. Eu gostaria de começar citando um homem que teve um dos maiores sermões da história, em que no sermão dele ele impactou muitas vidas. Esse sermão é muito conhecido e é de 1741, então faz tempo, que é um sermão que impactou muitas vidas. É o Jonathan Edwards. O Neno falou algumas vezes já dele. Eu gostaria de começar por ele, porque ele foi um homem que pregou uma palavra, e essa palavra impactou e é lembrada até hoje por aquela palavra pregada, lá em 1700. E ele leu naquela noite Deuteronômio, no capítulo 32, no verso 35. Gente, a gente vai ler bastante a Bíblia, então quem é bom de Bíblia, você pode abrir, fica à vontade, mas eu vou ganhar tempo, então não vou poder aguardar você abrir a Bíblia, eu vou passando direto. Se quiser abrir no celular, às vezes é mais rápido. E lá em Deuteronômio diz assim: a mim me pertence a vingança, a retribuição, a seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade, ou algumas versões dizem, o dia da sua ira está próximo, e o seu destino se apressa em chegar. Então ele leu esse texto de Deuteronômio, e o tema da mensagem que ele pregou é pecadores nas mãos de um Deus irado. Essa frase, esse versículo, essa pregação dele, nos nossos dias de hoje, talvez não seria tão politicamente correto se pregar, se falar, porque está falando de um Deus irado. E na nossa geração, o que tem se falado muito é sobre o amor de Deus e não sobre a sua ira. Você concorda comigo? Amém? Tem se falado muito sobre o amor de Deus e não sobre a sua ira. Mas o sermão que este homem pregou naquela noite falava sobre a ira de Deus. E ele falava da justiça divina de tal forma que as pessoas se aterrorizavam nas cadeiras. Elas tremiam de medo, que nem eu tremia quando falava desse assunto. E elas se agarravam às cadeiras com medo de o chão se abrir e elas serem engolidas pela ira de Deus. Mas eu não sei você, mas quando eu era ainda pequena, um dos motivos que me fez me converter foi o medo. Deus usou o medo na minha vida. Porque eu tinha medo de ir para o inferno, de morrer ou de Jesus voltar e eu ir para o inferno. Quem sabe essa não é a maneira mais adequada de se vir para Jesus, mas muitos de nós viemos para Jesus muitas vezes por causa do medo. E o medo é uma ponte, muitas vezes, para que a gente se renda ao Senhor. E na nossa caminhada, o Espírito Santo vai arrancando o medo e vai colocando paixão. O Senhor Jesus vai arrancando o medo e vai colocando amor. Ele vai transformando a nossa mentalidade, porque daí a gente não serve mais ao Senhor porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu sigo ao Senhor porque eu tenho um amor por Ele. Eu tenho gratidão pelo que Ele fez pela minha vida. Eu honro, é um prazer, é uma alegria estar na presença dEle. Mas muitas vezes o Senhor usa o medo para que a gente realmente se volte-se para Ele de uma forma sincera e íntegra. Muitas vezes Deus pode usar o medo nas nossas vidas. E o que acontecia? Aquelas pessoas estavam apavoradas. Mas a gente pensar num Deus irado, muitas vezes pode desgastar muitos corações, muitas almas, pensar nesse Deus irado. Né? Porque talvez fosse um Deus que você cria uma mentalidade de que aquele Deus que está apontando para você quando você está cometendo algum pecado e te acusando, falando, eu sei o que você está fazendo. E quem sabe essa ira de Deus pode nos fazer pensar isso. Mas pare para pensar comigo. Se a gente imaginar isso na hora que a gente está pecando, vai ser mais difícil pecar. Vai ou não vai? Não é uma forma adequada? Não é. É isso que Deus quer? Não é.
Mas às vezes Deus usa estratégias para a gente, então, começar a pensar diferente. E o que acontece? Existia um homem chamado Marcião mesmo. O brother, não é brother, mas é Marcião. O tal do Marcião, ele é conhecido como um cara herege da história da igreja antiga, e ele falava que o Deus do Antigo Testamento era um, e o Deus do Novo Testamento era outro. Por quê? Porque o Deus do Antigo Testamento era esse Deus irado, e o Deus do Novo Testamento era o Deus do amor, o Deus do Calvário. Então ele falava que são deuses diferentes. Mas isso é uma heresia, porque é o mesmo Deus. É o mesmo ontem, hoje e para sempre ele vai ser o mesmo. E da mesma forma que no Antigo Testamento, as pessoas que estavam voltadas para Deus, a fé delas, existia porque elas criam que havia um cordeiro que haveria de vir salvar a humanidade. Então essa era a visão de quem vivia no Antigo Testamento. Eles criam que viria um cordeiro para salvar a humanidade. E no Novo Testamento, a fé das pessoas estavam desprendida para um cordeiro que já havia vindo e um dia vai voltar. Que é esse período que nós estamos vivendo, onde nós nos convertemos a um Jesus que já morreu, que já veio, que ressuscitou e em breve vai voltar. Amém? E é esse Deus do Novo Testamento que a gente acredita. Então, esse homem é um herege, era isso que ele pregava, mas o nosso Deus é o mesmo Deus ontem, hoje, eternamente. E quem sabe as pessoas possam falar que no Novo Testamento não há ira de Deus. Mas pelo contrário, a gente vê a ira de Deus no Novo Testamento. Queria ler com vocês Romanos capítulo 1, no verso 18, a palavra de Deus diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, tudo que é impuro, tudo que é ruim, tudo que é mal, e a perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, que para a verdade, que vive no que é injusto, no que é errado, no que é ruim. Porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. A gente vê aqui no capítulo de Romanos que a ira de Deus também está presente no Novo Testamento. Mas na história da igreja, como eu estava falando para vocês, se a gente for analisar, há duas eras na história da igreja a partir de então de Jesus. Uma era é uma era de legalidade, que alguns vão lembrar aqui. Quantos aqui são crentes há mais de 10 anos? Bastante, bastante. Então, quem sabe vocês vão lembrar. Havia-se essa cultura da legalidade, onde, por exemplo, eu hoje aqui jamais poderia estar pregando numa igreja, porque primeiro eu sou mulher. Segundo, estou de calça. Terceiro, não cabia para a mentalidade da igreja daquela época algo acontecendo dessa maneira. Bateria? Não, era pecado do diabo. Guitarra piorou, do capiroto. O que se vivia naquela época? Era legalista, era o legalismo. Ou seja, viver numa lei, numa mentalidade que não tinha a ver com a palavra de Deus, que eram coisas criadas pela mentalidade humana. E hoje, graças a Deus, nós temos a liberdade e podemos estar aqui livres, com uma guitarra e uma bateria, socando ali, para o jovem curtir. E para o velho também. E para o velho também curtir isso. Mas o que acontece? Nessa história da igreja, então, uma pessoa representativa nesse período foi Lutero, onde ele começou a estudar as cartas de Romanos. Eu te aconselho a estudar também o livro de Romanos, onde ele foi aprendendo sobre a justificação pela fé. E Lutero foi um desbravador, e a igreja como um todo no mundo aprendeu sobre ser justificado pela fé.
aonde o amor de Deus nos perdoa e nos purifica de todo mal, de todo pecado, e a gente pode ter livre acesso perante Deus por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Então, Lutero foi um desbravador nesse sentido e abriu caminhos para que nós hoje pudéssemos romper com essa mentalidade da lei, de escravo, e possamos ter uma mentalidade de filhos de Deus, onde o filho é perdoado pelo nosso Senhor Jesus através do seu sangue e do seu sacrifício. E, apesar de pecarmos, o amor de Deus, que já foi pago na cruz, nós temos livre acesso a Ele. Então, eu vejo na história da igreja 2 extremismos. E 2 extremismos, normalmente, não é bom. É sobre isso que Deus quer nos falar nesta noite. Porque acontece, antes a igreja vivia num extremo legalismo. E hoje, a igreja vive num extremo amor. Está errado? Não está errado. Está errado? Não está seguindo a Deus, foram salvos. Né? Foram salvos o pessoal que vivia nesse período. Nós, se Deus quiser, em nome de Jesus, seremos salvos. Mas o que a gente precisa aprender? O que Deus está nos ensinando? Que nós precisamos ter um equilíbrio entre o cumprimento da palavra de Deus, entre obedecer o que Ele nos orienta a dizer e o amor dEle. O amor nós vivemos ouvindo em toda essa era que nós estamos vivendo, se fala muito do amor de Deus, mas muitas vezes é banalizado o amor de Deus. Porque o amor de Deus, Ele nos perdoa. Mas aí faz de conta que eu posso fazer tudo o que eu quiser, porque o amor de Deus está lá para me perdoar. Ele está correto, mas não é assim que a nossa mentalidade tem que estar. A nossa mentalidade precisa estar em equilíbrio. Nem tanto a legalidade e nem tanto amor. Por quê? Porque a partir do momento que o amor de Deus invade a nossa vida, nós precisamos seguir a Ele, porque amamos a Ele, não só porque Ele nos ama, mas porque nós o amamos e nós queremos o agradar. Pense, quando a gente quer agradar o nosso esposo, quer agradar um namorado, quer agradar um amigo, quer agradar alguém, você não vai fazer coisas que, puxa, você sabe que é top, que é legal, vai fazer surpresa, vai ser legal, vai ser divertido. Você não vai fazer algo para ofender. E esse amor dessa era do nosso período, precisa de um amor que honra Jesus, que honra Ele. Não por obrigação, não como um fardo, mas por amor. Que o Espírito Santo de Deus esteja derramando sobre nós nesta noite o seu amor. Que seja por amor, não seja por obrigação. Seja por paixão. Que isso seja real em nós. Seja paixão. Que nós possamos estar apaixonados por Jesus. Há um descompasso, então, nas eras da igreja. Você percebe que tudo que é em extremo não é bom? E nós precisamos, dentro desse amor, trazer responsabilidade para nós. Porque alguns vão dizer, não, porque no Novo Testamento só há o amor. Não há a ira de Deus. Há outro livro importante que fala da ira de Deus. E isso não é para causar medo, mas às vezes causa, como causou em mim. No livro de Apocalipse, não fala só de amor. Também fala de amor. Porque é Deus salvando a humanidade diante de todas as circunstâncias que estão para acontecer. Mas também fala de justiça. A Bíblia fala que Deus não tem prazer na morte dos ímpios. Mas, infelizmente, muitos ímpios vão perecer porque não vão rejeitar a Deus, vão rejeitar a Jesus. E, infelizmente, isso vai acontecer. E que não seja na nossa casa, que não seja nas nossas vidas, que não seja nas pessoas que estão ao nosso redor, que a gente venha alcançar elas. Que a gente venha falar do amor de Jesus, por mais difícil que seja, por mais que tirem sarro da sua cara. Um dia, quem sabe, possa se lembrar, puxa, me falaram do amor de Deus e eu não quis. Ou quem sabe, puxa, aquele lá era um crente, mas ele não falou do amor de Jesus para mim.
Eu sabia que ele era crente, era verdade aquilo que ele acreditava, e ele não falou para mim. Isso não vem acontecer nas nossas vidas. Que a gente possa ser uma boca de Deus para levar o Evangelho de Jesus. E o fato da gente estar falando do amor e da legalidade não significa que a gente não erre, não significa que não há erro na gente, mas significa que quando a gente peca, o nosso coração precisa ter arrependimento diante do pecado. Porque perfeitos nós não somos, mas precisa ser um acidente. A palavra de Deus diz que nós precisamos buscar a Deus com temor e tremor. Poderia acrescentar aqui amor e tremor. Filipenses 2:12, na parte B, a palavra de Deus diz assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Daí muitas vezes falam que não pregue Apocalipse, que vai dar medo na galera. Meu Deus, mas é a Bíblia, eu não estou falando do jogo do Flamengo. Eu estou falando da palavra de Deus. É a palavra. E o que fala de temor e tremor? Tremor no original significa igual a ser usado para descrever a ansiedade de alguém que desconfia completamente de suas habilidades de satisfazer todas as solicitações, mas que religiosamente faz o melhor que pode para cumprir o seu dever. O melhor que pode para cumprir o seu dever. Então esse tremor aqui no original está dizendo de nós darmos o melhor para Deus, o máximo que a gente conseguir, porque esse é o tremor. É dar o seu máximo para nós não pecarmos, dar o nosso máximo para a gente não escorregar na banana, na casca da banana. É o nosso máximo. A ira de Deus não é contra nós, a ira de Deus é contra o mal, é contra as trevas. Mas muitas pessoas estão se deixando levar pelas trevas. Mas então o amor de Deus está chamando: vem para mim, porque um dia a minha ira virá, e é real. Eu não estou falando nada do que a palavra de Deus não diz. A Bíblia fala para a gente: irai, mas não pecar. Daí você pode falar assim: como que pode Deus se irar? Mas a Bíblia fala: irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não é isso que a palavra de Deus diz? Então tem muitos paradigmas aqui que a gente está quebrando nessa noite, né? Que fala sobre uma ira de Deus que pode ser que venha, que Deus nos livre, que a gente seja arrebatado. Mas a possibilidade existe, é real. Isso tudo é real. Tudo que Jesus falou até hoje se cumpriu. Tudo que Deus profetizou até hoje, através dos profetas, se cumpriu. Será que Apocalipse não vai se cumprir também? Tem uma novidade para você: ele vai se cumprir. E Apocalipse, no final, Jesus aparece não como o Cordeiro, mas a figura que quando Jesus retorna, ele aparece, ele vem como um cavaleiro, montado num cavalo branco, e da boca dele sai uma espada. Essa é a figura de Jesus nos últimos dias, nesse grande plano de Deus. Ele vem como um cavaleiro, que nós possamos vir com ele para reinar no milênio, e a gente já vai falar disso. Que possamos fazer parte dessa história. Deus nos ama tanto que Ele vem salvar a sua noiva, que sou eu e é você, nos livrar das aflições que está por vir. Mas então a gente tem que estar preparado, porque no momento certo nós vamos encontrar com eles nos ares. Essa noite o Senhor nos fala sobre estar preparados, sobre estar prontos. Então eu vou dar uma pincelada sobre os acontecimentos que virão na história da humanidade. Quem sabe você não é aluno da escola bíblica, mas nós te convidamos a ser. 10h15 da manhã, no domingo, tem a escola bíblica. Então eu vou dar uma pincelada sobre isso. Eu queria que vocês colocassem, por gentileza, pessoal,
colocar lá para nós a imagem que eu pedi para vocês colocarem. Todos nós estamos percebendo que a humanidade está um pouco esquisita, né? Tem muitos acontecimentos acontecendo. Mas a gente pode ver que na história humana já teve muitos momentos que parecia que, poxa, Jesus está voltando ali. Inclusive, se dizia que o Hitler, se dizia que ele era um anticristo. Acreditavam que ele era o anticristo. E aí, então, nós tivemos duas grandes guerras mundiais, que com certeza o pessoal da época falava, não, eu acho que agora Jesus volta. Né? Então, teve pandemias, teve muitas coisas. Mas, como diz em Mateus 24, a volta de Jesus será como uma mulher tendo contrações de parto, e ela tendo essas contrações de parto, as contrações aceleram. Eu não sei, pode ser que seja uma piração da minha cabeça, mas eu acredito que essas contrações estão aceleradas. Porque tem muita coisa diferente acontecendo. Por exemplo, os terremotos aumentaram em cerca de 100 vezes mais nesses últimos tempos, do que não era comum. Aumentou muito. O que mais? Nós vemos sinais na natureza, nós vemos na economia. A gente já viu a economia tão virada de ponta cabeça assim? Quem sabe lá estou lembrando de uma aula de história, 1924, a Grande Depressão, acho, né? Sei lá, alguma coisa me veio na memória assim, do nada, que foi uma grande crise econômica. Você já ouviu falar no transhumanismo? Homens meio humano, meio máquina? A tecnologia está super avançada, a inteligência artificial. Agora em Dubai, eles estão preparando, lá em Dubai, um local para as 3 maiores religiões do mundo, que é a religião muçulmana, os judeus e os cristãos. E você imagine que o cenário me parece que está armando para que Jesus realmente retorne. Então, são algumas coisas que vão falando para nós que Jesus está voltando. E um dos sinais que Jesus está voltando foi predito através da vida de Daniel. Deus mostrou para Daniel, enquanto Daniel estava orando e jejuando. Daniel orava e jejuava, e de repente Deus mostrou para ele, e o anjo Gabriel fez a interpretação no capítulo 9 de Daniel. E ele explica a visão. Vou ler para vocês. Depois, no verso 26, depois das 62 semanas será morto ou ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Está falando de Israel. E o seu fim será num dilúvio. E até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Eu não sei se você observou, se você está atento, mas o grande sinal da volta de Jesus são os acordos que estão sendo feitos de paz. Esses acordos, eles já aconteceram outros, já teve um acordo com o Egito e tal, mas, mais uma vez eu falo, me parece que o negócio está mais acelerado. Foram 2 países que foram feitos acordos, e tem mais, se eu não me engano é Kosovo, que tem, dentro de Kosovo ele arrasta mais 22 países para esse acordo de paz. O que é esse acordo de paz? É um acordo entre Israel e os muçulmanos, porque daí então a gente volta lá atrás, no contexto de Abraão, aonde tinha Isaac e Ismael. E a gente sabe da história que Ismael foi para o deserto junto com a sua mãe Agar, e por isso o povo se dividiu. Mas então a Bíblia fala que haverá um acordo de paz, e quando houver esse acordo de paz, com um acordo de 7 anos, isso é um ponto bem importante, a gente precisa de repente ajoelhar e falar: Jesus, me perdoa, porque eu acho que o Senhor está vindo.
quando a gente ouvir, de repente, nos noticiários algo nesse sentido. Pode ser que esses acordos demorem 10, 20, 30 anos para se concretizar, pode, mas pode ser que não. A gente não sabe nem o dia e nem a hora. Mas eu sei que as dores de partos estão aí. Eu já ouvi falar que a mulher, muitas vezes, eu vi falar, não, a gente passou com a irmã do Neno, né? A mãe do Gustavo. A gente passou com a irmã dele mais nova, a gente levava para o hospital. Ela tinha contração, mas não estava o suficiente, voltava para casa. Ficava ali, eu não lembro, um dia, 2, e daqui a pouco voltava de novo. E no mesmo dia voltava e voltava. Mas, gente, foi uma novela para a Sarinha nascer. E pode ser que seja mais um capítulo da novela? Pode ser, mas pode não ser. Pode ser que daqui a pouco firmam esse acordo, sei lá, eu não sei. Quem sabe é Deus, né? Mas então a gente precisa estar preparado. Então, eu coloquei essa imagem para explicar rapidamente, de uma forma pincelada mesmo, os acontecimentos da igreja que falam em Apocalipse. O Apocalipse tem tanto estudo, que é impossível a gente falar num culto. É impossível, porque tem muitos detalhes. Nós estamos falando da visão pré-tribulacionista, é a visão da igreja do Evangelho Quadrangular, e tem outras visões e outras interpretações em relação à volta de Jesus. Mas essa é a que nós acreditamos. O que acontece? Eu vou tentar explicar de forma rápida. Lá em Daniel, é profetizado sobre 69 semanas, e que em 70 semanas haveria o fim da humanidade. E já foram se cumpridas 69 semanas até Jesus, até ali onde está a cruz de Cristo, que é onde nasceu a era da igreja, até ali, cumpridos 69 semanas. E dali até o dia do arrebatamento, nós temos um hiato de tempo. Deus abriu um parênteses. Para quê? Deus abriu esse parênteses para que eu e você fôssemos salvos. Os gentios fossem salvos. Por quê? Porque então Jesus morreu e a palavra e o evangelho foi espalhado através dos discípulos. E os discípulos levaram o evangelho e nós fomos nos convertendo através da palavra. E Deus abriu esse parênteses na história da humanidade para cumprir essas semanas, que na verdade são semanas de ano. Você pode estar pensando, mas passou rapidinho, porque 69 semanas passa rápido. Mas são semanas de anos. Então, esse ato vai até o dia em que nós encontramos Jesus nos ares, que é o arrebatamento. Aí começa essa última semana, que seriam 7 anos, cada dia da semana como um ano. Então, se começa 7 anos da tribulação. Os 3 primeiros anos e meio são os anos da tribulação, que provavelmente vai ser o acordo de paz, assim que a igreja, ou um pouco antes, ou um pouco depois, esse acordo de paz dos 7 anos entre os muçulmanos e os judeus. E então a igreja é arrebatada e tem os 3 anos e meio que é de aparente paz. Embora tem várias teorias de Gog e Magog, mas eu não vou poder entrar em Gog e Magog, que é muito contexto. Mas pode ser que haja uma guerra entre os países do norte, acima do norte de Israel, contra Israel, que é essa guerra que pode ser chamada de Gog e Magog, que alguns interpretam que pode ser que seja antes do arrebatamento, ou depois do arrebatamento, ou pode ser que seja no final de toda a história. Mas, enfim, eu estou tentando só dar uma pinceladinha. Então, nesses primeiros 3 anos e meio serão de aparente paz, e os outros 3 anos e meio será de BO total, de nível hard total. Por quê? Porque o anticristo, quando a igreja sobe, se levanta um grande líder mundial. Quem sabe você não ouviu falar ainda, mas existe as grandes famílias mais ricas da Terra, que controlam boa parte do mundo, elas estão clamando por um governo único. Talvez você já tenha lido nos jornais, porque alguns jornais estão dando essa notícia. Elas estão clamando por um governo único, que será o anticristo, aquele que vai se passar como Cristo, como Deus, nesses 3 anos, nesses
últimos 3 anos e meio, ao qual ele vai sentar no terceiro templo que vai ser reconstruído. Então é muito contexto, mas quem conhece um pouco dessa parte vai entender. Vai ser reconstruído o terceiro templo, o anticristo vai sentar-se nesse templo e vai falar que é Deus. E os judeus nesse momento vão se revoltar. Não, você não é o Messias. Vão se revoltar e daí vai ter a grande perseguição contra aqueles que não subiram no arrebatamento e contra os judeus. Então vai ser uma grande perseguição. A partir de então, daqueles 3 anos e meio. Falando do arrebatamento, quero ler para dar um embasamento bíblico. Romanos capítulo 11, no verso 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado na plenitude dos gentios. Desculpa, esse versículo está falando que até o último gentio se converter ao Evangelho, Jesus não volta. Esse capítulo de Romanos está dizendo isso. Até que o último gentio seja salvo por Jesus, o arrebatamento não acontece. Porque Deus tem um plano conosco. E Deus deseja nos salvar. E quem sabe Deus está dando uma pausa aí na história da humanidade porque alguém precisa se salvar. Esse capítulo de Romanos fala isso. Pois no tempo de Jesus nasce a igreja, um novo povo de Deus. Então, a partir de Jesus, nasce nós também como povo de Deus. Não mais só Israel, mas nós, enxertados na oliveira que é Jesus, também somos povo de Deus. Para que a gente pudesse ser salvo. Em 2 Coríntios capítulo 15, do verso 51 ao 52, a palavra de Deus diz: Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Então é interessante esse versículo, que fala que nós, no soar da última trombeta, não fala que nós seremos arrebatados, fala que nós seremos transformados. Então o nosso corpo vai ganhar uma nova forma diante de tudo isso. Então, qual que é o versículo que dá embasamento para o pacto de paz que a gente estava falando? Que é na metade ali dos 7 anos. Está em Daniel, no capítulo 9, no versículo 27, que fala: Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana, que são os 7 anos. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Vai parar tudo no templo que vai ser reconstruído. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Mas Jesus voltará e detonará o anticristo. Porque o nosso Deus é o Deus que está sobre todas essas coisas que o diabo tenta se passar como Cristo. Mas o Cristo verdadeiro virá e vai detonar esse camarada. Mateus 24, 15 e 16. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. No versículo 21, nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. O tempo que será na grande tribulação nunca houve. Você imagina as guerras que nós já vivemos, a história da humanidade já viveu. Nesse tempo haverá um terror que nós nunca vivemos e nunca mais viverá. A Bíblia fala que os homens desmaiarão de terror, de tamanha pressão que vai ser. Então, que a gente não fique nessa tribulação. Deus, por que Deus está nos falando isso? Por que você está pregando sobre isso nessa noite? É muito difícil ouvir tudo isso. Porque o Espírito Santo de Deus quer trazer para nós responsabilidade. Para mim e para você. O Espírito Santo nos chama à responsabilidade. E daí, quando chegar o grande dia, Deus nos livre e guarde. Se tiver alguém aqui que não vai subir no arrebatamento, não vai falar, puxa, mas nem dá nem para falar do Apocalipse para a gente. Hoje a gente está tendo essa oportunidade de estar ouvindo sobre Apocalipse. E no final dos 7 anos, a Bíblia fala no Apocalipse 19, 11 em diante, a
a Bíblia fala do grande acontecimento. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Esse é o nosso Deus. Os seus olhos são como chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu. Nós estaremos atrás de Jesus. Aleluia, montado no cavalo branco, com vestiduras de linha fino, um branco puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regará com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, nesse último acontecimento, nesse último momento final, Jesus retorna conosco, aqueles que foram arrebatados. Nós viemos com Ele como um grande exército para destronar Satanás e o anticristo e os seus demônios. Então, é uma grande história poderosa que não é simplesmente da carochinha, ela é verdade e ela vai acontecer. E após esse momento esplendoroso, onde Jesus vence Satanás, então nós vamos passar pelo grande milênio, e nós vamos governar as nações junto com Cristo. E isso, você imagina nós, enquanto aqueles que foram arrebatados com corpos transformados, ajudando a Jesus Cristo a governar no grande milênio, por 1000 anos. Essa história é muito sobrenatural e poderosa, e nós temos que crer que nós estaremos com Cristo.